Você está feliz com a possibilidade do Haddad assumir o governo de São Paulo? Porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que trabalha com a ideia de que o ex-prefeito Fernando Haddad ele vai ser governador de São Paulo. Você acredita nisso, Piperno? Que o Lula vai emplacar o Haddad aqui? Bom, são duas coisas muito diferentes aí, William. O desejo do presidente e o desejo do eleitor. Eu acho o seguinte, eu sempre disse que o PT sempre foi muito pouco generoso com os seus aliados. O PT quer tudo para ele. O PT quer, por exemplo, vários partidos do centro até a esquerda o apoiam os seus indicados, mas as contrapartidas elas são sempre muito difíceis. Nunca foi fácil tirar algo do PT. Dessa vez, milagrosamente, o PT, em nome até do pragmatismo eleitoral, abriu mão da candidatura de Humberto Costa a governador de Pernambuco, isso já é oficial, e vai, então, apoiar o candidato indicado pelo PSB, que hoje é a maior força política daquele estado, e então exerce o governo e vai ter a possibilidade, então, de indicar um nome apoiado pelo PT. A contrapartida que o PT exige é que o nome do ex-prefeito Haddad seja, então, apoiado não só pelo PSB, mas também pelo Boulos. O que o PT acena nesse arranjo todo, William? É que o PSB, possa indicar o vice de Haddad, provavelmente o ex-vice-governador Márcio França, e acena com a possibilidade, então, de apoio a uma futura candidatura Boulos à Prefeitura de São Paulo em 2024. Se isso for feito, é do jogo político e aí sim, pela primeira vez, o PT está entregando alguns dedos para ficar com a mão. Bom, é claro que precisa ficar claro que a candidatura do Haddad aí não foi formalizada. Sim. Agora, Fabiana, em entrevista à Rádio Clube de Pernambuco, Lula disse ver o ex-prefeito da capital paulista maduro e confiante. Inclusive, eu não queria provocar isso, né? Mas eu vou provocar você. Alguma associação com o Nicolás Maduro? Eu pensei nisso, né? Exatamente quando você falou, eu falei Maduro, né? Tá exatamente bem maduro. Para nós aqui de São Paulo, nós temos uma péssima lembrança do Haddad. O Haddad foi aquele que fez a ciclovia aqui em São Paulo e muitos acidentes aconteceram. Então foi ruim para quem frequenta a ciclovia e para quem também, né, estava no trânsito habituado de São Paulo. Até outro dia até conversei com um taxista, ele falou, pelo amor de Deus, eu tenho o maior horror disso. E nós sabemos também dos problemas do Haddad com o ministro da Educação. Lamentável. Esses falsos ídolos, né? Ele era vulgarmente chamado aí de poste, não sou eu que estou falando, mas ele ficou conhecido assim na última as eleições de 2018, então candidato poste do Lula, que o Lula coloca onde ele quiser, porque ele se adapta, não está tendo relevância alguma na plataforma aqui, Nova Conjectura de São Paulo, porque São Paulo parece, tomara, que vai deixar de ser reduto de PT e PSDB, e aí estão surgindo novas, né, candidaturas aí, e a gente vai ver, a gente já sabe que isso já é oficial também, o ministro Tarcísio vindo, né, concorrer. Então é um diferencial, é por um partido que ainda não sei se, ainda ele não fechou o partido, não sei se ele vai virar pelo PL ou pelo PP, mas ele virá por um outro partido, se mostrando uma outra proposta para o povo paulista. E aqui o Piperno falou do Boulos. O Boulos, ele teve, né, uma larga vantagem aqui para a Prefeitura de São Paulo, e a gente fica olhando, eu vejo com alívio, tá, Piperno, que o Boulos ainda vai ficar para a próxima, next. Agora, você sabe, ela falou da ciclovia e a ciclovia foi alvo de muito, na época, né? Falavam que o quilômetro quadrado, ou melhor, o quilômetro percorrido de construção da ciclovia em torno de R$650 mil, Ministério Público pedindo informações, muita gente dizendo que essa ciclovia não funcionava em nada porque foi construída de forma equivocada em vários lugares. O ex-presidente, ele disse acreditar que o Haddad tem muita chance de levar o PT ao governo do estado pela primeira vez, ou seja, o PSDB foi enfraquecido pelo Dória e Haddad vai tentar emplacar em função da sua atuação na prefeitura? Bom, então são várias coisas até em relação ao que a Fabiana disse. Primeiro, sobre as ciclovias, de fato elas foram muito combatidas naquele momento e hoje, ai do prefeito que ousar contestá-las, né? Ele não se elege mais nem síndico de prédio algum, porque elas são amplamente, em
muito amplamente aprovadas pela população e cada vez mais usadas. Aliás, é só dar uma voltinha aqui pela Avenida Paulista o dia todo. Inclusive, já encontrei gente da Jovem Pan. Mas não aquelas malucas, né, que passavam em frente ao comércio, aquelas que tinham no meio. Uma ou outra, mas o fato é que elas são amplamente aprovadas hoje pela maior parte da população e são muito utilizadas. Segunda coisa, nunca houve aqui em São Paulo uma divisão PSDB-PT, até porque o PSDB venceu todas as eleições para governador desde que ele existe enquanto partido. Veja, lá atrás, na primeira, em 1982 ainda, quando não tinha PSDB, o ganhador foi Franco Montoro, que foi o fundador número 1 do PSDB depois. Aí ele elegeu o Quércia, que elegeu o Fleury, e daí para frente, 7 eleições consecutivas vencidas pelo PSDB. Então não tem divisão com o PT. Em relação enfim, a brincadeira de vocês. Mas foi uma falsa oposição que eu quis dizer. Mas o fato falsa é que oposição. Eles ganham sempre. Não, oposição dura. O PT fez muita oposição, inclusive ao Dória. Agora, sobre a associação com o Maduro, de fato, há gente no PT que apoia o Maduro, inclusive Gleisi Hoffmann, uma delas, isso tem que ser dito, mas o ex-prefeito Fernando Haddad vai exatamente na contramão disso. É um ferrenho crítico de Nicolás Maduro e do regime da Venezuela. Essa associação do Márcio França com o Haddad, como é que você traduz isso, Fabiana? Política tentando se ajeitar para que não percam poder. Só essa a explicação. Assim também como a gente está assistindo lá a associação possível, né, de Moro, Dória, Lula e Haddad, Lula e Alckmin. São coisas assim, é a velha política tentando se adaptar, dar uma cara de nova para tentar ver se ganha o jogo político. Veremos nas próximas eleições. Piperno, a gente vê isso e você se conforma com isso? Não, veja, William, eu não acredito em nova política. Eu acredito em política, ela sempre existiu da mesma forma e ela não muda. O que muda, às vezes, é o surgimento de novas forças. Bolsonaro, por exemplo, enquanto protagonista, é uma novidade porque ele era alguém do baixíssimo clero e, de repente, ganhou relevância a ponto de se eleger presidente da República. Agora, ele passou na sua carreira política por vários partidos tradicionais, inclusive o PP lá atrás, agora entrou para o PL, que é uma força de Valdemar, enfim, uma força capitaneada por Valdemar da Costa Neto, ou seja, não tem nada de nova política. O que eu sempre defendo é que os políticos, os candidatos, principalmente a presidente, eles têm que defender, sim, as suas alianças e não podem vender para o eleitor essa utopia, esse mito de que eles são, de fato, tão diferentes assim. Ontem, por exemplo, a gente viu Sérgio Moro lá perto da estátua lá de Padre Cícero, com um chapéu lá típico da região. Quer dizer, que coisa que soa mais falsa. Alguém acha que o eleitor local ainda vai deixar de se iludir com esse tipo de coisa? É o eleitor local. Quem leva isso para ele, essa mensagem para ele, como sendo algo da nova política, está, obviamente, mais uma vez, contando uma mentira grosseira. Mas quem é o marqueteiro do Moro? O marqueteiro do Moro é alguém que já passou por várias campanhas. Até porque, Fabiana, também não tem marqueteiro novo aí. É a velha política. Mas peraí, o cara manda você Mas a nova um política chapéu, não precisa de marqueteiro. Mas você acha mesmo que o candidato tem que se submeter ao seu marqueteiro para poder chegar à eleição? De jeito nenhum. É essa novidade que a própria internet está fazendo, que é ter informação descentralizada, as pessoas poderem ver seus candidatos de uma forma um pouco mais ampla, não estritamente lá no horário separadinho da TV. Não tem mais isso, né? Essas coisas assim, políticas, ficar fazendo isso, que se não for verdadeiro, se não for real, o povão vai perceber logo de cara. Então, isso do Moro citado é fácil falar, porque realmente fica esdrúxulo, é um símbolo esdrúxulo, não tem nada a ver com ele, é uma ausência de identidade política total. Mas, assim, para falar do antagonismo mesmo, que parece que é o que dizem, né? Que vai ser entre PT e PL, aí você falou aí do Valdemar, o que a gente nunca teve, por isso que eu digo que é nova política, nós nunca tivemos um presidente da República sem partido. O presidente Bolsonaro, quando o negócio apertou no PSL, ele deu tchau e falou, eu fico sem partido. Então, isso já é uma novidade, ficava lá sem partido. E agora ele precisa de um partido, que senão ele não consegue se eleger, porque não foi permitido pelo próprio Supremo candidaturas avulsas. Você consegue imaginar para quem ele vai entregar os 11 ministérios?
Porque pelo menos 11 ministros saem em campanha. Você acredita que o Centrão vai abraçar todos eles? Acredito 0% nessa possibilidade. A gente sabe que tem já o próprio pessoal das equipes, os ministérios, né, o pessoal que está abaixo, que já está sabendo, vai administrar tudo isso, até porque tem que manter o que está acontecendo, toda a estrutura do governo federal funcionando até as eleições por vários motivos. E um deles, não vamos aqui também ser hipócritas, mas é a própria reeleição. Então não tem sentido trazer gente do Centrão, gente desconectada com os preceitos lá do governo Bolsonaro. Bom, antes de provocar o Piperno com essa história dos ministros, eu queria falar com... Eu tenho até uma coisa em relação a isso, né? Porque há uma pressão muito grande para que o presidente defina logo quem será o seu vice, e é exatamente o Centrão quem, nesse momento, pressiona pela escolha da ministra Tereza Cristina como vice, porque ela é alguém ligado, um nome ligado ao Centrão, ela era deputada do DEM, que agora não mas existe ela é do mais. agro. E ela não é Centrão, é do agro. Mas aí não é Centrão, é DEM, né? DEM, Centrão. Tanto faz o partido. E agora também é fato também que, como o presidente tem pouco apoio, tem um apoio menor entre o eleitorado feminino, ela seria uma esperança de se contemplar essa lacuna. Piperno, nós tivemos mulheres com Bolsonaro, foi um dos maiores movimentos. Então, mas, Fabiana, aumenta isso. Tanto faz o partido, ouvir isso é assustador. É assustador, não. Não, sabe por quê? Porque a gente não tem no Brasil partidos políticos com identidade verdadeiramente, a não ser os de esquerda, né? PCdoB, esse pessoal, o próprio PT tem um estatuto lá que eles seguem à risca. Mas os outros partidos, eu já entrevistei até presidentes de partidos políticos que você pergunta qual a identidade do partido, é para a direita, para a esquerda? Não quero fazer essa denominação. Tem que fazer, é um partido político, é assim no mundo inteiro. Ele tem que se falar como partido político, precisa se ler e ver se as bandeiras que ele está defendendo, se elas são para a direita, se elas são para a esquerda. Isso é no mundo inteiro. Então, nós não temos partidos políticos que representam a direita. Aqui eu não estou falando de extrema direita, pelo amor de Deus. Estou falando da direita, não temos. Foi tentado criar e não teve êxito. Então, nós não temos essa representatividade partidária de uma grande ala da população. Tanto que um presidente com 57 milhões de votos ficou sem nenhum partido político e não deixou de governar por isso. Isso não foi diferente, foi indiferente, aliás. Isso é bom, porque nós precisamos sair das garras desses velhos caciques partidários. Então, mas, Piperno, se tanto faz o partido, por que eu tenho 33 cadastrados lá para a eleição, que estão cadastrados no tribunal? Só não tem 34, porque o presidente fracassou na tentativa, então, de fundar o seu, né, a tal da Aliança pelo Brasil, que precisa aí de 496 mil assinaturas, né? Conforme o que exige a lei eleitoral, mas não conseguiu, por enquanto, nem 30% disso, né? Eu acho até estranho, porque o presidente, que é tão popular nas redes sociais, na hora de conseguir aglutinar esse apoio de gente que coloca realmente dificultaram isso, Piperno. Você falou em popularidade, Fabiana. Por exemplo, o Piperno levantou a história do Moro, usando o chapéu, não é isso? E eu lembrei aqui do Dória. No início do mandato dele, ele se colocava roupa de coletor de lixo, ia para a rua. Você acha que o eleitor não comprou essa ideia? Na verdade, o Dória está colocando uma pá de cal no PSDB aqui em São Paulo? Tá, é o que a gente ouve, o que a gente escuta, a gente vai conversando com as pessoas, infelizmente, não cai mais nessa. Acaba virando meme de internet, a gente ri, porque brasileiro adora fazer piada da própria tragédia. Isso é unânime, não importa que nem se você segue uma ideologia ou outra, mas o Dória é um campeão de meme, ele acaba fazendo isso conosco, né? Infelizmente, porque a gente precisa... Eu já ouvi a seguinte declaração, que até depois eu fui para casa e fui refletir a respeito. Uma pessoa me disse o seguinte: eu votei no Dória porque ele não era um político, ele era um gestor. E aí hoje a gente vê ele fazendo a pura politicagem e deixando a gestão que talvez fosse necessário, né, de lado. É uma pena. Porque exatamente não existe reinvenção da política, existe ou fazer política. Aliás, o Dória, inclusive, vive dias de apuros, porque uma ala do PSDB se reuniu aí anteontem para voltar a trabalhar, cogitar aquela possibilidade que o partido não lance uma candidatura. E, inclusive, o governador Eduardo Leite tem convite para se filiar ao PSD e aí, então, ser o representante do partido do Kassab nessa eleição. Mas, Kassab, como conversa com todo mundo, se encontrou anteontem, inclusive, com o ex-presidente Lula, com quem ele também já negocia uma aliança, quem sabe, ainda para o primeiro turno.